livro de Gênesis, capítulo 21. Isso. Deus abençoe a vida de cada um que nos assiste pela internet. Mandar um abraço aqui para o Rafael Rosendo, está me assistindo, ele e a sua esposa. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Todos os ouvintes. Quem achou, diga glória a Deus. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos. Quantos anos tinha Abraão? Quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se irá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei filhos na sua velhice. Você se assente glorificando a Deus. Como foi ministrado semana passada a respeito da chamada de Abraão. Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos de idade, onde Deus aparece para ele pela primeira vez, dizendo: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa de seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus ele chama Abraão, só para você entender, observamos que Deus lhe faz promessas. Promessas essas a qual Deus disse que abençoaria Abraão. Promessa essa que Deus disse que Abraão seria grande. Promessa essa que Deus disse que através de Abraão ele iria de fazer grandes coisas e pessoas seriam abençoadas pela fé, pela atitude e pela determinação deste homem de sair do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e abrir mão de todo o seu conforto, como já foi dito aqui semana passada. Observamos que Abraão, ele ouve a voz de Deus, e Abraão segue, mediante aquilo que ele acabou de ouvir. A Bíblia diz que, no capítulo de número 13, Abraão, ele leva o seu parente chamado Ló, a riqueza vem sobre as mãos deles, que a história vai dizer que a terra não consegue suportar os dois juntos de tanta riqueza que esses homens tinham. Capítulo de número 15, Abraão, ele vai questionar a Deus a respeito da promessa. E ele vai dizer: o Senhor disse que iria me fazer grande. O Senhor disse que através de mim pessoas irão de ser abençoadas. Mas como? A idade já está avançada e nem filho o Senhor me deu. Abraão vai olhar para a casa de alguém e vai dizer: será que o Senhor vai cumprir a promessa na minha vida através de filhos de outras pessoas? Abraão chega a um ponto de dúvida tão grande que é necessário Deus se manifestar sobre Abraão e tirar Abraão para fora da tenda e fazer Abraão contar as estrelas do céu. E Deus disse: Abraão, da maneira qual você não consegue contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Mais uma vez você vê Deus falando com Abraão. Se você for ler a Bíblia Sagrada, Deus fala com Abraão somente 7 vezes. Quantas vezes? 7. Do capítulo de número 1
Até o último capítulo de Gênesis, Deus fala com Abraão 7 vezes, melhor. Do capítulo 12 ao 22, 7 vezes. É o suficiente para Abraão acreditar naquilo que Deus lhe prometeu. Olhe para mim. Primeiro, Deus não trabalha com pessoas que têm dúvida no seu coração. Segundo, a dúvida é uma das maiores inimigas da fé. Porque se a sua dúvida for maior do que a sua fé, você anula a promessa de Deus na sua vida. Então, Abraão, ele se olha dentro de uma situação a qual, por um período, ele questiona a respeito da promessa. E quem é que nunca questionou? Quem é que nunca duvidou daquilo que Deus nos prometeu? Por quê? Ele está olhando e está dizendo: eu tenho mais de 70 anos de idade. Deus disse que eu seria pai. Até agora nada aconteceu. Como é que Deus disse para mim que eu vou ser pai de multidões, sendo que nada Deus entregou nas minhas mãos? Resumindo, ele estava olhando para o cenário, e o cenário não condiz com aquilo que Deus prometeu para ele. E muitas das vezes Deus vai te prometer algo totalmente ao contrário daquilo que você está vivendo, só para quebrar o protocolo e na contramão da lógica humana, para você entender que Deus não trabalha da maneira que você trabalha, só para você entender que Deus não faz do jeito que você queria que Ele fizesse. Ô bispo, o que é que o Senhor está dizendo? Se foi Deus que te prometeu, Ele tem a capacidade de virar o cativeiro e te abençoar da forma como Ele disse que te abençoaria. Se foi Deus que te prometeu, não importa o cenário que você está vivendo, você pode estar no fundo do poço. Se foi Deus que disse que vai te levantar, fica tranquilo, Ele vai te levantar. Como? Não sei. Ele cria caminhos. Como? Eu não sei. Ele faz do jeito que Ele quer que Ele faça, do jeito qual Ele projetou para fazer. Mas entenda, aprenda isso. Deus complica, depois Deus complica e depois Ele explica por que complicou. Vamos devagar? Ele complica, Deus complica, e depois lá na frente você vai entender o porquê Ele complicou. O cenário de Abraão não condiz com aquilo que Deus prometeu para ele. Se eu perguntar para qualquer um aqui que está numa prova, numa crise, quem é que tem promessa? Todos vocês vão levantar a mão, porque todos nós temos. Mas se olhar para a sua situação, é totalmente diferente daquilo que Deus prometeu. Prova, eu provo. É a mesma coisa que Deus olhar para você e dizer: eu vou fazer do teu marido um pastor. Você chega em casa e está com a garrafa de cachaça na mesa. Ele olha para você e diz: eu vou libertar o teu filho. Você chega na porta de casa, o teu filho está fumando um cigarro de maconha. Você diz: espera lá, eu fui para o culto, Deus disse que ia fazer um milagre na minha vida, restaurar meu casamento, mudar a vida do meu filho, mudar a vida do meu marido. Quando eu chego aqui, está totalmente ao contrário daquilo que Deus te prometeu. É verdade. Quem olhava para Davi cuidando de ovelhas, não imaginaria que Davi estava dentro de um palácio. Quem olhava para José cuidando das ovelhas de Jacó, também não imaginaria que José seria governador do Egito. Quem olhasse para Jefité, jamais imaginaria que Jefité seria mais ilustre que os seus irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Fica tranquilo, se foi Deus que te prometeu, vai acontecer. Ô bispo, eu não tenho R$1 no bolso. É desse que Deus gosta. Quando falta o recurso, fica tranquilo, as janelas do céu se abrem, e o recurso que você estava esperando da terra, Deus está dizendo, vai ser enviado do céu para a tua vida. Então grave isso. Deus não depende de cenário para cumprir o que Ele me prometeu. Ô bispo, o que é que Deus precisa então? Do cenário? Não. O que é que Deus precisa? Da sua fé. Deus só precisa da sua fé. Só isso. E da sua confiança nele. Quando Deus olha para Abraão e diz: eu vou te dar um filho, e Deus aparece para Abraão, bispo, o senhor sabe muito mais do que eu, na porta da tenda, pastor. Sara dá risada. Nem Sara acredita naquilo que Deus prometeu para sua casa. Por quê? Ela olha para Abraão, um velhinho de 75 anos. Ela olha para a sua vida, uma senhora já avançada de idade. Como é que um casal de senhor vai gerar?
Eu não sei, não entendo muito, mas tem até um certo período para que a mulher possa gerar filhos, sim ou não? Sim ou não? Passou de uma certa idade, pode trazer complicações a ela e ela não gera mais. Agora olha para cá, tem como um homem de mais de 80 anos gerar filhos nos dias de hoje? Trazendo para os dias de hoje, tem como uma senhora de mais de 70 anos de idade gerar? É por isso que ela deu risada, porque é difícil de acreditar. Mas livro de Lucas, capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Vou dizer de novo, eu estou gostando de pregar, já vou finalizar. Porque para Deus nada é impossível. Se foi Deus que disse que vai abrir a porta, levanta a mão, porque a porta vai abrir. Se foi Deus que disse que vai restaurar, levanta a mão, porque Deus vai restaurar. Se foi Deus que disse que vai bater o martelo do juiz, a causa já é sua. Deus vai te abençoar. A dúvida vem, cabei. Ela dá risada e o anjo vai dizer: você está rindo? Então você vai ver que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Passa o capítulo 15, 16. Entra em alguns capítulos agora. Abraão, ele tenta trabalhar com as suas mãos, onde ele se deita com H. Desculpe interromper esta mensagem, estou aqui para te dizer algo muito importante. Se esta mensagem tem falado com você, eu gostaria que você se inscrevesse. E não só isso, eu gostaria que você deixasse o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém. Quem sabe alguém precisa ser salvo e essa mensagem pode alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe. Gera Ismael. Mas a Bíblia diz que o capítulo de número 21 chega na vida de Abraão e de Sara. Olhe para mim. Abraão ouve a voz de Deus, capítulo 12. Ele espera 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21. Olha o tanto de capítulo que esse homem espera, e a sua idade fica cada vez mais avançada para esperar a promessa de Deus se cumprir sobre a casa dele. Mas o capítulo de número 21 chegou na vida de Abraão e vai chegar na tua história também. Coloca na tela para mim o capítulo 21. E o Senhor visitou Sara. Ô pastor Will, a Bíblia não diz que o Senhor passou. A Bíblia não diz que o Senhor passou na frente da casa dela, deu um tchau e foi embora. A Bíblia diz que houve uma visita sobre a vida dessa mulher. Eu não sei se você entende, mas quem se encontra com Jesus não conta história, conta testemunho de vida. Vou liberar decreto, eu já cheguei para finalizar e para tu ir para casa. Pode ficar tranquilo. Deram risada, desacreditaram, zombaram de você, te humilharam, mas fica tranquilo, Fernando. Deus vai visitar a casa de alguém hoje. Deus vai descer com resposta na vida de alguém hoje. Ô bispo, o que é que acontece quando o Senhor visita a casa da mulher de Manoá, mãe de Sansão? A Bíblia diz que essa mulher era estéril e ela não poderia gerar filhos. Quando ela está do lado de fora, o anjo de Deus se apresenta para ela, olhou para ela e diz: até hoje tu és estéril, mas a partir de hoje tu vais gerar. Sabe o que o anjo está dizendo? Aquilo que estava travado, destravou agora. Ai, 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 ai.
Eu vou liberar um decreto de Deus para a tua vida. Sai da frente, Satanás. Hoje nós vamos romper, viver as promessas de Deus. Segura. O anjo olhou para ela e disse: até hoje você não tem, mas a partir de hoje você vai ter. Coloca para mim, pastor Caio, Juízes capítulo de número 13. No período a qual o anjo se apresenta para a mulher de Manoá, mulher estéril, não podia gerar filhos. O anjo olhou para ela, lá, verso 2, pastor. E havia um homem da tribo de Zorá, um homem de Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Verso 3. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher, visitou ela que nem visitou Sara, e disse: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Verso 4. Agora pois guarda-te de beber vinho, bebida forte ou comer coisa imunda. Verso 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre o cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Olhe para mim, essa mulher é estéril, não pode gerar. O anjo aparece para ela e diz: até hoje você não concebeu, mas a partir de hoje você vai conceber. Olhe para cá, tu terás um filho. Sabe o que o anjo está dizendo para ela? Fica tranquila, aquilo que você não tem, Deus vai colocar na sua mão. Eu vou profetizar, vou liberar a última para a tua vida hoje. Eu estou pregando para quem entrou aqui sem nada. Eu estou pregando para quem entrou aqui estéril. Eu estou pregando para quem tem promessa. Deus está te dizendo: vai acontecer. Você tem fé para acreditar nas promessas de Deus? E quer mais? O anjo vai olhar e vai dizer: o menino será nazireu. Só teve 3 nazireus na Bíblia: Samuel, Sansão, Jesus. O anjo está dizendo: aquilo que eu não coloquei na mão de ninguém, vou liberar desse lado. O anjo está dizendo: aquilo que ninguém tem, vou liberar no meio. O anjo estava dizendo: aquilo que ninguém recebeu, eu vou colocar na tua casa. Vai ser profeta, vai libertar. Levante as mãos. Há um decreto de Deus sendo liberado aqui. Essa semana Deus vai visitar a tua casa. Vai acontecer milagre. Gênesis 21. E o Senhor visitou Sara. O Senhor visitou quem? Visitou quem? Como tinha dito. Ei, da maneira que Deus te prometeu, é da maneira que Ele vai fazer. E como tinha prometido, verso 2: e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice. Ô bispo, a idade está avançada demais. Abraão tinha 100 anos quando Deus cumpriu a promessa na vida dele. Fica tranquilo, você não vai morrer antes da promessa de Deus se cumprir na tua vida. Se foi Deus que disse, vai acontecer. Eu vou liberar um decreto. Se Deus falou, está falado, meu irmão. Se Deus decretou, está decretado. Não importa o dia, a hora, a idade, o ambiente, o momento, a situação, Ele está dizendo: eu vou cumprir na sua velhice. Ao tempo determinado. Ao tempo que? Coloca para mim Eclesiastes capítulo 3. Ô Jasper, você aí na mídia, você vai trabalhar comigo, tá? Você que não participa da aula bíblica do pastor Caio não, para ver, viu?
Eclesiastes 3, coloca aqui para mim. Tudo tem um seu tempo determinado. E é um tempo de propósito para todas as coisas debaixo do céu. Ô bispo, não aconteceu, você está no tempo de espera. Logo após o tempo de espera vai vir um tempo de cumprimento de promessa de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que Deus visita Sara. Sara concebe um filho, Abraão, na sua velhice. E olha o que a Bíblia diz no verso 2 de Gênesis 21. Que nesse período que ela concebe um filho, da maneira qual Deus tinha determinado, verso 3. E Abraão pôs o nome do menino, Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. O nome do quê? Posso falar sim ou não? Sua promessa tem nome. Eu não sei qual é o nome da sua promessa, mas ela está sendo gerada no mundo espiritual da parte de Deus. O bispo ainda não veio para as minhas mãos, fica tranquilo. É que nem uma gestação. Primeiro você sente, depois tem os sintomas, depois você começa a ver o período da gestação. No prazo de 9 meses você vê a criança nascendo, e aquilo que você não via, você começa a sentir. Deus está dizendo, é questão de tempo, vai acontecer. Se coloque de pé. Verso 4. E Abraão circuncidou seu filho Isaac quando ele tinha idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Verso 5. E é a idade de 100, quantos anos? Qual é a sua desculpa? Não tem desculpa para Deus. Senhorzinho de 100 anos de idade, consegue entender isso aqui? Acreditando nas promessas de Deus na vida dele. Você está todo bonitão, meteu uns cílios, colocou um dente, alisou o cabelo, está de roupa boa, está com saúde, bonito. Passou a Mary Kay, não sei, o Pink, não tem nada desse negócio. Sua vida está melhor do que de muita gente, você não consegue acreditar na promessa de Deus. Está com um carro bom, está morando numa casinha boa, tem um celularzinho legal. Abraão só tinha uma chamada. Qual é a desculpa? 100 anos. Deus olhou e disse para Abraão: eu vou cumprir no tempo determinado. Verso 6. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Ou em outras traduções vai dizer: o Senhor me fez sorrir. Ei. O que Deus vai fazer na sua vida vai causar uma grande alegria na tua casa. O que Deus vai fazer na sua vida vai causar uma grande alegria, um reboliço tão grande. E ela disse: o Senhor tem me feito sorrir. Verso 7. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a um filho? Alguém olhava e dizia: daí não sai nada. Mas depois que Deus entregou um filho na mão de Abraão e de Sara, alguém olhou e disse: quem diria que aquela que não tinha nada e nem ninguém está dando de mamar uma criança. Não sei se você é espiritual para isso, mas eu tenho uma mente muito fértil. Se prepare, porque Deus está tirando do plano espiritual e vai colocar no plano físico, na palma da tua mão. Você vai balançar a tua promessa. Vou liberar isso aqui de novo. São 8 horas e 53 minutos. Eu acabei a minha mensagem. Você vai balançar a tua promessa diante das tuas mãos. Alguém vai olhar e vai ter que dizer: eu até não acreditei, mas a promessa se cumpriu. Eu até desconfiei, mas Deus cumpriu a promessa sobre a vida dela.
Vão ter que olhar e vão ter que dizer: quem diria? O desempregado arrumou um emprego, se tornou patrão. Quem diria que o que morava de favor, Deus colocou ele naquilo que é próprio da vida deles. Quem diria que aquele que andava pedindo carona agora tem o seu próprio carro e está dando carona para o povo para ir para a igreja. Eu estou pregando para quem tem promessa. Eu estou pregando para quem está com o cenário ao contrário. E Deus está dizendo: eu vou fazer. Levante as mãos. Sai de tua terra, ó filho meu. Isso. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua terra, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Faça grandes projetos, porque o teu Deus é grande. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti. Filho meu, minha bênção será sobre ti. Se prepare para ser abençoado por Deus. Uma nova história Deus tem pra mim. Isso. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoe. Uma nova história, diga bem forte, bem forte. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Que toda dúvida venha cair por terra hoje. Te abençoarei. Se o diabo está tentando anular a promessa de Deus na tua vida, venha cair por terra. A partir de hoje eu profetizo que o mesmo Deus que visitou Sara é o mesmo Deus que vai visitar a sua vida. Você que me ouve pela internet, você que está aqui, se prepare, porque o mês de setembro, o ano de 2025, é o ano da visita de Deus sobre a tua história. É o ano que Deus vai cumprir promessas sobre a tua vida. Se você acredita, aplaude bem forte o nome do Senhor diante dessa palavra. Amém? Creia. Creia que os céus Ele vai te abençoar. Muito, muito.